Glória a Deus. Senhor Deus, maravilhoso e santo, nessa noite, ó Pai, nós temos em nome de Jesus apresentado a Deus nossa Senhor, nosso irmão missionário Jéssica, vai nos fazer Deus a tua preciosa palavra, Pai. A tua filha, Senhor, está aqui, Deus, para realizar a igreja, Senhor. Nessa noite nós te pedimos, ó Pai, usa ela, Senhor, como o Senhor já tem falado, grandemente, Deus, mais. Nós te pedimos, Senhor, para os uniformes dessa sabedoria, entendimento da tua palavra. Maravilhoso, Pai, não vivemos mais que precisamos. Pai, a tua palavra não pegar nossos pés e luz para os nossos caminhos. Precisamos, Senhor, aprender de ti, pois tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és salvo pela tua palavra, diz, Senhor, meu Deus, e nós temos que aprender de Jesus, Senhor, nosso humilde. Pai, em nome de Jesus, usa a nossa filha, Senhor. Usa ela para a glória do teu nome, que pedimos em nome de Jesus. E já te agradecemos, pois obrigado ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Poderoso Deus poderoso, aleluia. Nós te adoramos, Senhor, pois tu és belo. Aleluia. Que a graça e a doce paz do Senhor sejam a todos. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. É um imenso prazer, imensamente grata por mais essa oportunidade de falar do amor do Senhor. A hora que a irmã Maíra começou a falar, eu entendi por quê. Muito obrigada, meu irmão. Eu entendi por que eu cheguei aqui e Deus mandou a mensagem. Falei, ô Senhor, como o Senhor é lindo, né? Assim que a irmã falou que poderia ser eu dei uma olhada aqui e a mensagem que eu imaginei, eu não tenho ela aqui no esboço. Aí eu fui dar uma pincelada, mas na hora que eu cheguei aqui, o Senhor mandou, perdi a paz com aquela mensagem, e aí a irmã veio dar o testemunho e confirmou a outra que ele me deu. E a que ele me deu está em 1 Reis 17, a viúva de Sarepta. E o Espírito Santo de Deus, ele nos dá uma complementação, né? É a multiforme graça de Deus, né? Por isso que é a igreja, né, amada? A igreja é corpo. Um fala, o outro ouve, o outro está trabalhando. Deus está trabalhando num, está trabalhando no outro, da melhor forma possível, né? Então vamos lá. 1 Reis 17. Vamos começar no 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vá para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Então fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba.
E indo ela trazê-la, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faz primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para mim. Depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Só até aqui, amados. Glória a Deus. Podemos sentar, amados. Glória a Deus. Que coisa linda, né, amados? Então, eu queria comentar com os irmãos que nem todos às vezes gostam de que a gente filma, eu particularmente, amados, há uns anos já que eu prego e filmo, gravo, mando. Hoje mesmo uma pessoa de Rondônia mandou um convite de amizade para mim no WhatsApp. Ela conhece uma pessoa daqui e ela está se alimentando com as minhas mensagens lá em Rondônia. Olha que coisa linda, amados. Então a gente não faz por soberba, para se aparecer, não. Tanto é que minhas fotos não tem filtro, meus vídeos não tem edição. O jeito que a gente grava, a gente põe lá. É somente para aproveitar a palavra do Senhor, né? Como disse o pastor Paulo, nós não estamos juntando nada aqui na terra, só que cabe na nossa malinha espiritual, né? E não estamos esperando o Senhor como ladrão, não. E pessoas falam: olha, a Bíblia fala, né, que ele virá como ladrão, só que para o ímpio, aquele dia não pode nos pegar como uma armadilha, né? E o Senhor Jesus jamais virá como ladrão para o filho dele, porque estamos esperando, né? Estamos esperando ele dia e noite, ansiosamente. Então, quando alguns dos irmãos virem que estamos filmando, é com o intuito de semear mais ainda a palavra do Senhor, tá, meus amados? Então vamos ver o que o Senhor tem. No livro de Lucas, não precisa abrir, no capítulo 4, 25 e 26, diz assim: havia muitas viúvas, mas nenhuma delas foi enviada a Elias. Olha que coisa linda, amados. Por que será que para aquela foi enviada a Elias, né? Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Isso é contexto, viu, amados? Está em 1 Reis 16, 30. Ele não só pecou pessoalmente, ele puxou a nação inteira para a idolatria, envolvia imoralidade e sacrifícios, o Deus da chuva, da fertilidade, e vamos ver se Baal controla mesmo a chuva. Então, amados, é por isso, a gente sempre volta um pouquinho no contexto, para que as pessoas entendam, né? Por que Elias chegou a esse ponto, né? De profetizar que não choveria, porque eles estavam insultando a Deus
e insultando também o profeta, né? Adorando esse povo aqui, Baal, e se era o Deus da chuva, eles faziam imoralidade, sacrifício ao Deus da chuva e da fertilidade. Aí Elias fala, vamos ver se Baal controla mesmo a chuva, né? Aí Elias profetiza, Deus assim embaixo, e dá ordem para ele ir e cuida dele. Oh, que coisa linda, né? Quando nós estamos dentro do propósito da vontade do Senhor, se o Senhor falar para nós irmos a algum lugar, Ele com certeza vai cuidar de nós. E se o Senhor não nos direcionar, que nós não nos atrevemos de sair do lugar, né? Porque Deus não é obrigado a fazer a nossa vontade. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós estamos para fazer a vontade do Senhor, né? Deus havia ordenado, vai para o ribeiro de Querite, eu ordenei os corvos que te alimente, e aqui no riacho seca. Meu Deus! As pessoas que não conhecem Deus e não conhecem a Bíblia vão falar, mas que coisa! Como pode? Né? Deus estava brincando com o cara, o riacho seca, mas o Senhor é que é o dono da água, dos rios, dos mares, Ele cria, né? Ele mata, Ele ressuscita, Ele faz o que Ele quer, mas o riacho seca. E Deus disse, vai para Sarepta, eu ordenei uma viúva que te sustente. Os corvos traziam pão e carne de manhã e de tardinha, até que o riacho secou. Quanto mais Deus pedir de você, mais Ele tem para te dar. Amém, amados? Deus não fica devendo nada a ninguém. Ei, coisa linda, coisa gloriosa. Elias chega e vê ela apanhando lenhas. Elias chega para ser sustentado e encontra alguém que não tinha nada. E ainda Deus lhe manda um hóspede. Não parecia tudo errado? Deus havia dito que ordenou a viúva, mas aparentemente ela não sabia disso. Meu Deus! Poderiam ter assentado juntos e chorado, né? Ela e Elias. Falar, nós estamos lascados, literalmente, nós dois. Oh Deus! Oh, Deus disse, mas parece que nada se encaixa. Mas a obediência gera providência. Se você obedecer, Deus vai prover. A viúva poderia ter se recusado, mas ao obedecer, experimentou provisão divina. Que coisa linda, né, amado? Em vez de focar em sua própria miséria, ela escolheu dar o pouco que tinha para o profeta, um ato de generosidade que foi recompensado por Deus. A generosidade de coração, mas mesmo em tempo de escassez, é multiplicada por Deus. Amados, pensa bem, ela não tinha mais nada, estava tudo seco, tudo lascado, todo mundo morrendo de fome. Ela poderia ter falado não, né? Porque ela falou que só tinha para comer uma vez, ela e seu filho, né? Mas ela resolve, deixa eu pôr aqui, deixa eu ficar a cabeça mais erguida. Ela resolve obedecer. Em vez de focar em sua própria miséria, ela escolheu dar o pouco que tinha para o profeta, um ato de generosidade que foi recompensado por Deus. A generosidade de coração, mas mesmo em tempo de escassez, é multiplicada por Deus. Ela teve fé, crendo que a graça de Deus é suficiente
e por isso podia com outros. Deus mandou Elias para Sarepta para que ele fosse protegido durante a seca e também para se esconder do rei Acabe, que o perseguia. Deus o enviou para Sarepta, uma cidade em Sidom, fora do território de Israel. Glória a Deus, bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Apesar da escassez, a viúva obedeceu a Elias, que pediu que ela fizesse um bolo para ele primeiro. Como resultado, a farinha na vasilha e o azeite na botija não acabavam, até a chuva voltar. Mas aí, amado, acontece uma desgraça. O filho da viúva adoeceu e morreu. Aí Elias começa a dar uma resmungada. E aí clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, isso no 20. Também a essa viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino retornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, então entregou à mãe e disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então alguma prova é necessária nos acontecer para que alguém veja que estamos falando a verdade. Há tantos fariseus torcendo para que nós pregamos o farisaísmo deles, que nós pregamos as heresias deles, e nos odeia por falar a verdade. Mas tem outros que quando vê a verdade na nossa boca, adora a Deus, porque não é nós que precisamos de elogio, né? É o nome do Senhor que tem que ser exaltado através de nós. Eita coisa gloriosa, né, amados? E mostrando a ela que Deus cuidava dela mesma em meio a tantas tribulações. Louvado o nome do Senhor Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus. Aleluia. E Deus cuidava dela mesmo em meio a tantas tribulações. A lição de fé, a história é um exemplo de como a fé, a obediência e a generosidade, mesmo em meio a situações de escassez, de desespero, escassez, podem levar à provisão divina e a milagres a partir de hoje. Não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, não vai faltar direção, não vai faltar a presença, não vai faltar milagre, em nome de Jesus Cristo, porque você entregou o teu cunhado, agora eu te entrego a abundância. Ei, glória a Deus, bendito é o nome santo do Senhor, né? Agora conheço que és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O milagre foi tão profundo que selou a fé dela. Amados, às vezes as pessoas por tão pouco viram as costas para o Senhor Jesus, né? E vai dar uma volta no mundo. Outros às vezes dão uma vida
já começou a achar que a esposa que ele tinha em casa era pouco para ele, né? Ele podia ter mulheres melhores, mais bonitas, mais bem cuidadas. Tinha 2 filhos, e aí ele não pensou nos filhos. E a frase que mais me marcou, ele diz que Satanás sabe dar ao insensato aquilo que ele merece. Aquele homem saiu de casa e ficou por 8 anos fora de casa. Não sei se a Monique e meu marido viu, vocês viram no grupo a história? Coisa tremenda, né? Ele ficou lá nas farras da vida, pagando para ser beijado, pagando para as mulheres se deitar com ele, pagando para os amigos fazer as farras, para beber, para tudo, tipo filho pródigo. E aí, dali 8 anos, ele descobre que ele não tem mais dinheiro, porque as mulheres se afastam. E aí ele começa a se sentir mal, e ele vai ao médico e ele tem um diagnóstico de morte. E aí ele resolve voltar, não querendo a reconciliação e voltar para o lar, mas buscar o perdão para aquelas pessoas que ele humilhou. Que vida mesquinha que Satanás está dando para os seus filhos, né, amado? Uma ilusão, né? Faz isso, que vai ser uma maravilha. Mas aí no final, é igual a história que soltou o burro lá, né? O burro estava amarrado, o demônio passa, solta o burro. Todo mundo conhece essa história, né? E aí o burro come lá na horta da mulher, a mulher pega o rifle e mata o burro, o dono do burro mata a mulher, os filhos da mulher matam o dono, vira uma desgraça pelada que não acaba mais, é morte, incendiada a fazenda. E aí eles perguntam para o demônio: nossa, você fez tudo isso? Ele fala: não, eu só soltei o burro, né? O resto foi tudo as pessoas que fazem, né? Então, para a gente ser ludibriado, apenas precisamos dar asas à imaginação. E aí ele conta, né? Se os irmãos se interessarem, depois eu mando o vídeo. Ele vai cantando e contando lá a história dele. O filho mais novo resolve perdoar ele, abraça, perdoa. A mulher pergunta se ele teve um encontro com Deus. O filho mais velho fala que ainda não era a hora dele perdoar. E por fim, e também não sei se ele foi curado ou não, porque no vídeo não fala, né? Mas ele queria o perdão. Então, amados, nós não sabemos o dia de amanhã, né? Essa viúva estava sem nada para comer. Deus manda mais uma boca. Eu penso que no caso da viúva foi de propósito, para Deus mostrar que Elias não era apenas um vagabundo que chegou somente para filar a boia, né? Que ele era um homem que ele tinha compromisso com Deus. Porque se hoje já é chato um cara chegar na tua casa e se encostar ali para comer, dormir, pernoitar, a perder de vista, imagina naquele tempo. Ainda a mulher era viúva, não tinha um homem em casa, só era aí uma criança, né? Aí Elias resmunga: Senhor, mas o Senhor aflige até o filho da viúva onde estou. Então, amados, nós podemos sim questionar Deus, mas nós não podemos sermos mal criados com Deus, né? Nós podemos sim conversarmos com Deus, igual no caso de Ezequias, quando ele vira para a parede, ele tem um diagnóstico de morte. Ele vira para a parede e ele começa a orar ao Senhor e fala: Senhor, o Senhor lembra do tempo que eu te servi? O
O senhor lembra disso, o senhor lembra daquilo, né? Então, mas nós não podemos sermos malcriados com Deus. Ah, senhor, o senhor tem que fazer, o senhor tem que isso com aquilo, né? Ontem a irmã que pregou lá no Lealdade, que é a pastora Larissa, uma mulher de Deus bendita, ela estava dizendo de Deus falando com Adão. Nós, os pregadores, pensamos que sabemos tudo, mas aí o outro falando dá um âmbito tão diferente, né? Meu Deus, eu quase chorei, eu levei o impacto de Deus falando com Adão com aquela paciência. Era para Deus ter chegado lá e falado: nossa, mas você não é homem não, hein, rapaz? Que palhaçada é essa? Ah, eu me escondi, só deu por quê? Porque estou nu. Se lasca. Eu falei para você não fazer, né? Não, Deus, onde estás, Adão? Como se ele não estivesse vendo, né? E isso nos ensina, tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Isso nos ensina a termos paciência com aqueles que precisam de nós, que precisam ser ensinados, precisam do nosso testemunho, porque as pessoas que são estúpidas, que são ogras, que nunca acham que estão errados, que nunca erraram, que não aceitam ser corrigido e que não aceitam pedir perdão e se arrepender, são narcisistas, filhos do diabo. Lá em Timóteo descreve certinho os narcisistas, desobedientes a pais, né? Rebeldes. E aí o Senhor Deus chega lá e fala assim: onde estás, Adão? Como se ele não soubesse que ele estava lá atrás da árvore. E a única coisa que ele conseguiu com o pecado foi descobrir que ele estava nu, né? E Deus tem aquela paciência. Olha que coisa linda. Então Deus, nesse caso de Elias aqui, eu penso, eu estou conjecturando, pelo amor de Deus, estou pregando heresia, não. Eu penso que às vezes Deus pode ter feito isso, a palavra não está dizendo que foi, né? Para aquela mulher saber quem era Deus de Elias, né? Porque aí ela fala para ele: agora eu sei, né? Que és um homem de Deus e que Deus pode fazer. Então, como no testemunho da irmã, né? A gente faz a nossa parte e nós temos o Deus da provisão. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por lutas, por escassez, por tribulações, por lágrimas, né? Mas o que importa é o nosso comportamento diante das tribulações, né? O que vai fazer a diferença entre nós e aqueles que não servem a Deus é o nosso comportamento, né? A palavra já diz domínio próprio. É Deus que tem que dar o domínio próprio? Se é próprio, é meu. É eu que vou ter que me controlar. É eu que vou ter que corrigir as caquinhas que eu faço. Se eu precisar pedir perdão, eu tenho que pedir. Se eu precisar me arrepender, me humilhar, eu tenho que fazer. Só que o Senhor, Ele honra aqueles que obedecem a sua palavra, né? Essa viúva obedeceu ao comando de Elias, reconhecendo que ele era um homem de Deus, e ela tem a bênção de Deus e escapa da morte. Muitas viúvas estavam passando pelo problema dela, mas só ela foi enviada a Elias, né? Glória a Deus. Eu quero deixar essa palavra no teu coração, meus amados, e dizer o quanto o Senhor cuida de nós, né? Que nós saibamos apreciar esse cuidado permitido e que nós saibamos copiar do nosso Deus a doçura, né? E de Jesus Cristo também, a doçura
que Jesus Cristo tinha. Quando levaram aquela mulher pecadora, ele podia ter falado: você conhece a lei e você estava pecando, problema teu, eu não quero saber de nada. Não, ele jamais acusa ele. Quando ele está na cruz, Dimas olha para ele e fala: Senhor, lembra-te de mim, né? O Senhor Jesus estava arrebentado na cruz, estava já nos 45 minutos do segundo tempo, já quase morrendo, sofreu pra caramba, e Dimas roubando. Ele podia falar: vai se lascar, Dimas, você teve tanto tempo, agora você me enche a minha paciência, Dimas. Não, ele fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. E aí, depois de ressuscitado, ele vai lá encontrar os meninos. Ele podia falar assim: ei, vocês vão fazer um churrasco agora para mim? Né? Eu estou ressuscitado. Não, ele oferece o pão e o peixe. Isso é para eu e você aprendermos que o Senhor Jesus quer que sirvamos uns aos outros. Aleluia. Glória a Deus. Independente se estivermos bem ou se estivermos maus, porque não importa, nós não vivemos por vista, nós não vivemos pelo que vemos ou ouvimos, nós vivemos pelo que a palavra nos diz. E nós temos que ser um pequeno Cristo. Essa é a palavra que Deus pôs no meu coração, e eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus.